nunca tinha visto um, nem a mãe dele. Ele trouxe a mãe de Goiás. Sabe o que ela fez? Ela comprou um pão d'água e ficava botando dentro d'água e chupando. Porque a água é salgadinha, né? E o pão é insosso. Né? Pronto, agora... A senhora, logo ali da beira-mar, de que saía um caldo de coliforme. Né? Então, Paulo, vamos começar a falar com o doutor, certo? Alexandre Cavalcante. Bom dia. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia. Pegando o caso da dona Raimundinha, 111 anos, lúcida, andando aí de bem com a vida, a gente pôde ver um bom humor maravilhoso. Qual é o segredo? Aí nesse caso específico de 111 anos, a genética dela ajudou, com certeza. Né? Mas deve ser uma senhora que mora longe da cidade grande, da poluição, dos produtos químicos, e tudo isso vai ajudar com que ela tenha uma vida mais saudável. Você vê, né? Então deve ser uma pessoa que, com certeza, não tomava Coca-Cola todo dia. Né? Então é uma pessoa que vai, ao longo da vida, evitando o cigarro, né? Deve ter uma vida muito ativa, evitando o álcool, e juntando tudo isso, né, com uma cabeça boa, cabeça positiva, né, uma pessoa alegre, porque é muito difícil uma pessoa chegar a ser um idoso saudável com depressão, com a visão negativa, aquela pessoa rancorosa, tudo isso é muito difícil. A pessoa invejosa, tem que ser uma pessoa com a cabeça boa. Claro, ela já tem um pressuposto que é a genética, né, tem as famílias de longevos, aquelas pessoas que irão viver mais naturalmente, não vão fazer esforço nenhum. Mas, mesmo aqueles que tendem a viver menos, se cuidarem, podem viver mais. Fazendo exames periódicos, né, prevenindo as doenças, porque o grande problema da geriatria é que o pessoal deixa ficar tudo quebrado para ir lá consertar. Verdade. Não tem uma dimensão preventiva. Por exemplo, os idosos se vacinam? Muitos não. Tomam a vacina da gripe e olha lá, existem outras vacinas a serem tomadas. Tá? Então existe uma... O mal é o que entra pela boca do homem? A gente é um pouco do que a gente come. Tá? E o que você come vai determinar, em grande parte, o futuro que você vai ter. A sua longevidade. Vai determinar, com certeza. Agora, se você tiver uma alimentação equilibrada e fizer atividade física regular, que tiver uma vida ativa, né? Por exemplo, entre as atividades que nós temos para idosos, por exemplo, é considerado jardinagem. Se uma pessoa pega um balde, leva lá água e pega, agacha, levanta, corta daqui, junta o lixo, coloca... Isso é uma atividade física. Claro que a gente precisa associar, né, hidroginástica, uma atividade física fabulosa, porque além da atividade física de força muscular, de aeróbica, ainda tem o grupo. Dançar, a gente viu aqui o Chocolate dançando, é um show de bola, porque está flutuando. É uma turma boa, né? E as atividades da parte mental. Né? Existe um estudo muito interessante, que é o estudo chamado Estudo das Freiras, que pegaram... Essa atividade de dança, doutor? É intelectual também, ajuda, porque aquilo ali faz e tem a parte física, né? E ainda tem o grupo, porque você vai, se encontra, se diverte, interage. Né? Falando do estudo das freiras, pegaram o caderno de oração das freiras, desde que elas tinham 20 anos até 70 anos, e foram analisar. E aquelas que tinham um trabalho intelectual mais elaborado, tinham menos demência, tinham menos Alzheimer. O cérebro funcionando. Funcionando. Outra coisa interessante, fizeram uma pesquisa mostrando que quem tem cachorro viveu mais. Cachorro. Por quê? Porque o ser humano precisa do relacionamento. Olha aí. Então, o fato de ter cachorro fez com que a pessoa vivesse mais. Então, é fabuloso, né? Agora vamos saber dela, né? Eneida Mourão, 72 anos, né? 72. Deixa de aumentar, né? Super bonita. Igual a mim. Saudável. O Paulo tem 64, dizendo que tem quase 70 já. Olha, já aumentando aí. Só 6 anos. Olha. Então, Pode bom falar, dia, Eneida. Eneida. Qual é o segredo, assim, de tanta saúde, tanta beleza? Tá ok. Tá ok, tá. Bom dia. O segredo, eu acho que o doutor Alexandre acabou de revelar, né? Quer dizer, tem uma parte de genética, lógico, né? Tem muito de genética, mas tem também aquele cuidado específico que cada um devia ter como responsabilidade sua, cuidar-se, né? Então é isso, e eu não paro.
e não vou me permitir jamais parar. Pratica exercício, se alimenta bem? Me alimento relativamente controlado, né? Não é aquele controle rígido, mas eu tomo meus cuidados. Mas como de tudo? Como de tudo, não muito, nada muito. Só exceções, né? Sempre muito, com muita cautela. E eu procuro participar da vida social, principalmente da intelectual. Eu sempre gostei muito do conhecimento e eu busco muito isso. E eu encontro exatamente o local onde me dá todo esse material que eu procuro para poder me manter saudável, não só fisicamente, que não é tudo, né? Mas também mentalmente, espiritualmente. É casada, Neida? Sou casada, tenho 4 filhos, 10 netos. Oh, coisa Eu boa. já vou com 5, mas o marido perturba também não, né? O marido... O bicho homem é difícil? Muito difícil. E faz informática, não é isso que eu já sei? Já fiz, o meu uso de celular, de essas coisas. Tecnologia. Aqui o responsável é o Ricardo, um excelente professor de informática. Que é o professor, não é isso? Ricardo, bom dia. Bom dia. Ajuda a desenvolver, Ricardo? Ajuda. Eu quero agradecer, em nome da Universidade Sem Fronteiras, o convite para estarmos aqui nessa manhã, discutindo esse tema tão importante que é a longevidade saudável, né? E lá onde trabalho, nós desenvolvemos cursos e atividades para a pessoa poder investir o seu tempo no cuidado com a mente, no cuidado com o físico e no cuidado com a alma, né? Então, até mesmo a dança, ela envolve esse aspecto da alma, do prazer, do bem-estar. Aí eu gostaria de fazer uma reflexão. Qual é o investimento que o telespectador está fazendo para que tenha uma longevidade saudável? Ele não deve esperar os cabelos ficarem grisalhos para pensar sobre isso. Ele deve pensar no seu dia a dia. O que ele está fazendo para que os seus sentimentos fiquem saudáveis? O que ele está alimentando, como o doutor Alexandre falou, alimentando pensamentos positivos, acreditando, tendo esperança de que as coisas vão melhorar. O que está sendo feito em termos de físico, né? Será que ele deixa de usar o elevador de vez em quando e usa a escada para poder chegar no seu apartamento, né? Então, todos esses aspectos são importantes. E desde 98 que eu incentivo e procuro facilitar como educador o aprendizado da informática. Desde a época do computador, né, notebook, agora está tendo uma procura muito grande pelo celular, smartphone, né? Tablets. E aí eu quero apresentar em primeira mão o meu novo livro que fala sobre o aprendizado do smartphone, tá certo? Muito bom. Então, lá as pessoas vão poder encontrar esse curso e outros cursos também, de informática, tem outras opções também, não é isso, professor? Sim. Na área de arte tem muitos cursos, música, trabalhando a mente, o exercício para o cérebro ficar cada vez mais ativo, né? E o social, como foi dito aqui, o social é muito importante. Pronto. Por exemplo, num curso de informática, o que é mais prazeroso não é apenas a pessoa estar mexendo nos seus aparelhos, mas a troca, né? A troca entre os alunos, o professor aprende demais também. Eu queria só fazer 2 observações sobre o que eles falaram. Uma que a Anida disse aqui, que ela come pouco. E esse é um segredo de envelhecer. Não, que a minha avó comia bem pouquinho, era dessa grossura. Mas um segredo a genética dela talvez ajudasse. Mas assim, um segredo é comer pouco. Existe uma pesquisa, né, colocaram 2 ratinhos, um naquela gaiolinha que ele ficava andando e tinha metade da ração do outro que não fazia nada e comia o tempo todo. O ratinho que estava na gaiolinha viveu o dobro do que aquele que não fazia nada. Olha só, atenção mãe, olha, então, a senhora. É importante. A atividade física é importante, mas comer adequadamente, não engordar. É muito difícil você encontrar
um nonagenário, uma pessoa com 90 anos, que seja saudável e obesa. É verdade. Você vai encontrar a pessoa lá com artrose, usando um monte de remédio, mas saudável é muito, muito raro você encontrar. Agora, doutor, a gente tem um videozinho que a gente vai mostrar o envelhecimento dos 5 anos aos 80 anos. Vai lá, vai rolar. Será que já vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. E aí, como é que a gente faz, doutor Alexandre? Show de bola, né? Espetacular. Legal. Não, eu acho que a principal é a gente não esperar. Você, por exemplo, não vou infartar aos 55 anos porque eu comi gordura aos 50. Não, eu comecei a comer gordura aos 30, aos 25. Eu tenho histórico de infarto na minha família. Não, entenda. Existe uma questão genética e existe uma questão do seu comportamento. Existe uma interação entre essas duas coisas. Então, por exemplo, tem a pessoa que fumou a vida inteira, chega nos 90 anos, não tem nem DPOC, não tem enfisema, não tem câncer. Só que esse é 1 em 100. Tá, agora, a grande maioria que fuma vai ter problemas de saúde, problemas graves. Então, assim, não adianta na ciência, não adianta eu pegar um exemplo, eu preciso pegar o contexto, entender o contexto. Você tem um determinante genético e você tem o seu comportamento. O que você vai fazer com esse tesouro que é a sua genética? Você pode utilizá-lo bem ou pode utilizá-lo mal. Agora, doutor, eu quero convidá-los novamente. Tá linda, né, rapaz? Isso. Obrigada. Pronto, eu quero convidar vocês, depois a gente vai marcar com a produção para a gente conversar de novo, porque é um assunto que a gente vê que tem muito assunto, mas infelizmente o tempo está correndo. Eu queria agradecer a todos vocês, ao doutor Alexandre, ao professor Ricardo e